Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é a Mariana, engenheira agrônoma aqui da Irriga Forte. Muitos clientes nossos estão com algumas dúvidas parecidas sobre custo de produção na hora de fazer a transição da agricultura convencional para a agricultura regenerativa ou pecuária regenerativa, e aí resolvi gravar um vídeo para facilitar esse entendimento. Então, como é que é feito, né, a produção convencional? Nós escolhemos fontes de NPK solúveis, tá bom? Geralmente fontes de característica ácida ou salina. E assim nós fazemos o cálculo de adubação conforme a necessidade da cultura e a disponibilidade desses nutrientes no solo. E aí chegamos num valor, certo? Só que todas essas recomendações, elas já são feitas pensando nas duas principais características dessas fontes de adubo convencional. Uma delas é a lixiviação, onde a gente perde dinheiro, vai nosso dinheiro para o lençol freático, nosso dinheiro vai para os córregos e tudo mais. E volatilização, onde nosso dinheiro vai embora para a atmosfera, certo? Então essas são as principais perdas que já são consideradas na hora de pensar uma dosagem, na hora de pensar uma formulação, tá? Como que o ambiente fica a partir do uso desse NPK solúvel de natureza ácida ou salina? Meu ambiente fica com uma baixa capacidade de armazenamento de água, então chove em cima. A água não percola e não é reservada no solo, ela é rapidamente lavada ali, onde provoca muita erosão laminar e tudo mais. E aí, isso devido à compactação e à salinização do solo, tá bom? E aí é onde a minha planta de cultura, minha cultura de interesse econômico, ela fica rapidamente estressada, ou seja, numa natureza de veranico rápido de 20, 30 dias, ou até um veranico de natureza pior, ela tem uma perda de produtividade, ou seja, eu deixo de ganhar na colheita. Então, ela teria um teto produtivo e ela não atinge ele, porque meu sistema não é capaz de reter a água da chuva, né? E uma outra questão, o que o NPK solúvel faz? A planta, ela vegeta de uma maneira Nutella, então ela fica muito atrativa para as pragas e para as doenças. Ou seja, eu tenho que gastar com inseticidas, com fungicidas, com acaricidas, nematicidas, meu sistema fica muito frágil. Então eu tenho que investir muito dinheiro controlando este problema, certo? Ele foi criado pela forma que eu estou tratando o meu solo, tá? E por mais que sejam inseticidas e fungicidas e não herbicidas, por mais que seja de natureza focada ali para pragas e doenças, a minha planta recebendo esse tratamento químico, ela vai apresentar um travamento após a aplicação. Não tem como, né? São produtos que vão trazer uma fitotoxicidade. Isso também vai fazer eu deixar de ganhar um teto produtivo próximo do que ela teria capacidade, tá? Então, se eu for comparar aqui o NPK solúvel com fontes regenerativas de NPK, pode ser que ele tenha um custo menor a princípio. Só que olha o que ele vai desencadear de desequilíbrio e todas as minhas perdas. Ou eu deixo de ganhar dinheiro, ou eu tenho que pôr dinheiro a mais no sistema para controlar problemas que esse tipo de adubação me trouxe, certo? Então, ele é de alto risco, porque eu não tenho capacidade de aguentar a instabilidade climática. Ele é uma lógica linear, então tudo o que eu tenho que ver é matemático. 1 mais 1 é 2 aqui, nesse sistema convencional. Porque eu estou falando apenas de nutrientes químicos, eu não estou falando de biologia, eu não estou falando de micro-organismos, eu não estou falando das outras engrenagens do sistema solo, eu apenas estou falando da parte química, certo? Porque minha parte biológica, minha parte física está totalmente comprometida, está totalmente esquecida e degradada, tá? E então o custo global desse sistema é maior. Ah, é que eu tô com problema disso, tô com problema daquilo, tá? Tô com reboleira de corol, tô com reboleira de percevejo. Tem algumas áreas que eu não tenho tanto problema com percevejo, outras áreas que eu tenho mais. Pode ver que tem relação com o quanto equilibrado está o seu ambiente, tá? Então, o custo global acaba sendo maior. O que acontece quando eu troco a forma de adubar meu sistema, de alimentar minhas plantas, né? E alimentar meu solo? Então, quando eu escolho fontes regenerativas de NPK e outros nutrientes, enxofre, cálcio, micronutrientes, enfim. Quando eu escolho fontes regenerativas de adubação, quando eu coloco uma comunidade microbiológica em abundância e quando eu começo a trabalhar com mix de planta, mesmo às vezes sem começar com um mix, só de você fazer esses dois, você já tem uma transformação completa no seu sistema, tá? Em relação a custo. Ou seja, eu vou ter uma capacidade de disponibilizar fósforo e potássio, porque não é porque ele não é solúvel que ele não está disponível. São coisas diferentes. Solúveis é água, lava, que é coisa ruim, né? Tá indo embora meu dinheiro. Agora, se ele é disponível, é o que me interessa, porque quando a planta vai precisar, ela vai conseguir comer esses nutrientes, certo? Pela comunidade microbiológica e pelo ambiente que eu tô dando para essa comunidade microbiológica, eu consigo fazer uma fixação de nitrogênio muito interessante. De novo, entrando dinheiro no meu sistema. Eu deixo de gastar porque a natureza está trabalhando para mim, certo? Eu tenho um ambiente de alto armazenamento de água, devido à descompactação e à neutralização do meu sistema. Ele não está mais salino, não está mais ácido, ele está com um pH muito interessante. Ele está descompactado, ele está grumulado, certo? Então, eu não tenho nenhuma perda ou menores perdas quando o veranico é mais intenso em relação à produtividade, comparado a um sistema convencional, tá? Só para vocês terem noção, soja, que é uma planta anual, que é um ciclo até rápido, tá? Eu tenho relatos de aguentar 30 dias a mais um sistema com sede, né, com falta de chuvas, do que um sistema convencional, tá? Então, você imagina, a planta continua vegetando, continua enchendo grãos, como se não tivesse nenhum problema. É claro que ela está estressada, mas ela está muito menos estressada do que num ambiente compactado, salinizado. Ela está ainda fazendo o papel dela, que é fazer o agricultor ganhar dinheiro, certo? Esses dois fatores aqui, né, a forma como eu alimento meu solo e minhas plantas, trazendo esse ambiente, vai me dar uma planta raiz, ou seja, o biocontrole vai trazer uma saúde preventiva para o meu sistema,
pensando em pragas, pensando em doença, é mais um pouco de dinheiro que eu estou economizando, que a natureza está fazendo isso para mim, ou eu estou colocando biocontrole industrial ali com bovéria, com metarrismo, porém o custo é mais baixo, tá? E eu estou fazendo também indução de resistência sistêmica, ou seja, o silício e outros fatores, traz o meu metabolismo secundário mais forte, que é o sistema imunológico da planta, e ela se vira sozinha, por isso que ela é uma planta raiz, tá? Então, como que eu consigo observar isso na prática, Mariana? Adotando a agricultura regenerativa ainda nesta safra, tá? Ainda dá tempo, ainda é possível fazer, só que a melhor forma de começar a fazer o teste da agricultura regenerativa é começando. Ah, começando em área total, fazendo de qualquer jeito? Não. Tudo muito bem pensado. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem assessorado, começando pequeno, 10% da área, tá? Fazendo muito bem feito. As coisas são pensadas no detalhe, porque a agricultura regenerativa, para dar certo, a gente tem que pensar no detalhe, nos objetivos da família. Cada produtor, cada produtora tem seu objetivo, não adianta querer generalizar. Cada solo precisa de uma coisa diferente do que outros, cada cultura é um planeta diferente. Então, tudo isso tem que ser pensado sim, porém não adianta ficar só no pensamento, tem que colocar na prática, no lado a lado, e fazendo os testes, definindo os protocolos. E para isso, pode contar comigo, o que precisar e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. A gente tem insumos de primeiríssima qualidade, a melhor triagem do mercado a gente já fez, já testou em vários cantos aí do Paraná, tá bom? Então pode contar com a gente. Vamos começar. É possível fazer diferente, é possível ter mais autonomia no mercado, é possível ter uma rentabilidade maior por hectare, é possível resolver problemas que já estão fervendo na cabeça do agricultor faz tempo e do pecuarista faz tempo, principalmente problemas com pragas, com doenças, com estresse climático, tá bom? Estamos à disposição, existe formas diferentes e melhores de fazer, porém a gente precisa começar para poder verificar isso na prática, certo? Abração, ótima semana para vocês.